Capítulo 26. O destino de Catarina. Uma mulher feita de bronze, cabelos desgrenhados, pele escura de tom esverdeado e olhar perdido no horizonte. Surpreende os raros turistas que se aventuram pelo passeio dos Heróis do Mar, um espaço pouco frequentado do Parque das Nações, em Lisboa. As mãos, na altura do tronco, parecem pedir ou oferecer alguma coisa indefinida. Na cabeça, ostenta uma coroa. No pescoço, um colar de contas grossas. Os pés repousam sobre uma cúpula igualmente esverdeada, cujos contornos lembram o globo terrestre. O semblante é nostálgico e melancólico, como se estivesse a contemplar, de longe, a outrora gloriosa Forte Tejo, por onde os portugueses se aventuravam rumo ao mar infinito muitos séculos atrás. O pedestal em granito negro e polido se ergue uma centena de metros abaixo da movimentada ponte Vasco da Gama, diante das águas barrentas do rio Tejo, que nesse ponto os lisboetas chamam de Mar da Palha, embora o oceano propriamente dito ainda esteja a cerca de 20 quilômetros a oeste dali. Uma placa de fundo azul, fincada no solo de pedras avermelhadas, identifica a mulher, Catarina de Bragança, rainha de Portugal e da Inglaterra. Nota. Meus agradecimentos ao jornalista e professor Carlos Magno, amigo e veterano, parceiro e orientador de minhas pesquisas em Portugal, que pela primeira vez me chamou a atenção para essa história. Fim da nota. À primeira vista, seria apenas mais uma entre milhares de outras estátuas espalhadas pelas ruas, praças, parques ao redor do mundo. Essa, no entanto, tem uma história polêmica e conturbada, embora pouco conhecida. A Catarina de Bragança, do Parque das Nações, é uma rainha sem teto. Foi para ali porque ninguém mais queria em parte alguma. Originalmente, em vez de plantada na ribeira do Tejo, a estátua deveria estar do outro lado do Oceano Atlântico, a milhares de quilômetros de Lisboa, de frente para outro rio, no Easter River, que banha a ilha de Manhattan, nos Estados Unidos. Nota. Agora no vídeo está passando a imagem, como ela está, em Lisboa, e um projeto do projeto, isso é a nota do narrador, e a imagem do projeto que ela deveria ser, como ela deveria estar nos Estados Unidos. Fim da nota do narrador. Ela teria proporções muito maiores do que as atuais, de aproximadamente 4 metros de altura. Mediria da base ao topo da cabeça cerca de 12 metros. Somados ao pedestal, equivaleria a metade da imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Entre os monumentos mais altos de Nova York, ela perderia apenas para a própria Estátua da Liberdade, com seus 94 metros. Eram esses planos de seus idealizadores originais, membros da rica e influente comunidade portuguesa dos Estados Unidos. Foram eles que, na década de 1980, imaginaram celebrar a memória da rainha com um monumento no bairro do Queens, vizinho do Brooklyn, situado entre a ilha de Manhattan e o aeroporto John Kennedy. A estátua seria colocada às margens do East River, oposto ao prédio da ONU, a das Organizações Unidas. A escolha desse local se deveu ao fato de que Queens ter seu nome ligado à própria biografia de Catarina de Bragança. A portuguesa que no século XVII se casou com o rei Charles II da casa Stuart e levou o hábito de beber chá da Inglaterra, de Portugal para a Inglaterra. Nessa época, os britânicos tomaram a região de Manhattan dos holandeses e rebatizaram, mudando seu nome de Nova Amsterdã para Nova York, tributo ao Duque de York, futuro rei James II, responsável pela conquista. A margem esquerda do East River passou a ser chamada de Queen's Country, o Condado da Rainha, em respeito, então,
a rainha consorte Catarina de Bragança. Hoje, mais de 3 séculos após esses dramáticos acontecimentos, o bairro do Queens é um dos locais de maior diversidade étnica dos Estados Unidos. Além de abrigar uma numerosa comunidade negra, reúne imigrantes descendentes de mais de 120 nacionalidades, incluindo, especialmente, milhares de portugueses e descendentes de portugueses responsáveis pela coleta de fundos destinados à construção da estátua. Os planos, porém, jamais se concretizaram. Os organizadores da homenagem chegaram até a coletar cerca de 3,5 milhões de dólares e conseguiram aprovar junto às autoridades municipais do Queens o projeto de um bulevar arborizado em forma de um semicírculo, na margem do rio, e no centro do qual se construiu uma praça com um monumento à rainha. Entretanto, não puderam ir muito além disso. Contratada para fazer a obra, a artista plástica norte-americana Audrey Fleck passou quase uma década desenhando dezenas de pequenos modelos em seu estúdio. Em 1998, finalmente, o molde de argila em tamanho real foi enviado à fundição. A estátua em bronze maciço já estava parcialmente pronta quando uma ruidosa polêmica irrompeu em Nova York, acerca do papel de Catarina de Bragança no tráfico de escravos. A princesa, na época com 24 anos, partiu para a Inglaterra em 1662. Até então levara uma vida reclusa no convento, aos cuidados de freira que se encarregaram de sua educação e só deixaram sair em ocasiões especiais. Conhecia muito pouco do mundo e não sabia falar uma única palavra em inglês. Foi recebida com desconfiança e desdém na corte londrina. Era uma princesa católica num país de protestantes e anglicanos, adversários do Papa de Roma. Nessa condição, foi alvo de inúmeras intrigas e conspirações. Numa delas, em 1678, foi formalmente acusada, mas logo absolvida, de participar de uma conspiração para matar o marido. Para piorar a situação, nunca conseguiu engravidar de Charles II, que por sua vez teve cerca de 15 filhos bastardos com diversos amantes. Preocupado com o futuro da monarquia, o parlamento chegou a oferecer $500.000 ao rei para que se divorciasse de Catarina. Mesmo às voltas com tantas dificuldades, Catarina foi responsável por grandes transformações nos hábitos e costumes dos britânicos. A mais importante delas foi a introdução do costume de chá na Inglaterra, uma das tradições mais conhecidas e sagradas dos ingleses. Dono de imensos territórios no Oriente, Portugal já era, na época, um grande importador e consumidor de chá, produto que os ingleses até então praticamente desconheciam. Catarina de Bragança apresentou a nova bebida aos salões de nobreza em Londres. Mas não se deve, mas se deve a outra personalidade, Anna Maria Russell, duquesa de Bedford, o mérito de transformá-la tradição. O hábito de tomá-lo todos os dias, religiosamente às 5 da tarde, no caso, se deveu à duquesa de Bedford, a Anna Maria Russell. Amiga íntima da Rainha Vitória, de quem foi camareira entre 1837 e 1841, Ana Maria reclamava do longo intervalo de tempo entre o almoço e o jantar nos salões da corte, período em que dizia sentir fome. Por essa razão, passou a reunir as amigas no final da tarde para um pequeno lanche composto de tortas, sanduíches e uma xícara de chá com leite e açúcar. Deu-se assim início à tradição de chá das 5 entre os britânicos. Atualmente, cada habitante do Reino Unido consome em média 900 xícaras de chá por ano. É um bocado, hein?
o que resulta no consumo total de 60 bilhões de xícaras anuais em todo o país. Também se atribui a Catarina de Bragança a invenção de outra instituição colonial, isso mesmo. Também se atribui a Catarina de Bragança a invenção de outra instituição nacional britânica, como é que se fala? Muffin? Enfim, que em algumas regiões brasileiras, é conhecida como bolo inglês. De qualquer modo, né? De acordo com a receita original, era redondo, um bolo médio, no formato de uma coroa real e preparado com farinha de trigo, ovos e manteiga. Diferentes essências e coberto por uma camada de calda de açúcar. Segundo testemunhas da época, Catarina de Bragança teria sido uma alma caridosa, empenhada em apoiar e defender os menos favorecidos. A história do seu envolvimento com a escravidão, no entanto, é bem conhecida e documentada. Um terço de seu gigantesco dote de casamento fora arrecadado entre os senhores de engenho, traficantes e donos de escravos no Brasil. E em Portugal também, né? Seu pai, Dom João IV, tinha entre seus negócios a reprodução sistemática de escravos no Palácio Ducal de Vila Viçosa. As crianças nascidas desse modo eram logo separadas das mães e vendidas a preços entre 30 e 40 escudos por cabeça. Segundo o depoimento do italiano Giambattista Venturino, que visitou o local em 1571. Embora nunca tenha sido proprietária de cativos, Catarina também foi uma das principais acionistas da Company Royal Adventures Trading to Africa, mais tarde restabelecida e mais conhecida pela sigla RAC. Companhia privada, né, criada em 1660, que, segundo seus estatutos, teria o monopólio do tráfico de escravos na Inglaterra. Seu nome aparece entre os fundadores da empresa, né, ao lado de outros expoentes da nobreza britânica da época, como o próprio marido, Charles II, e o cunhado, o Duque de York, que anos mais tarde seria o conquistador de Manhattan e responsável pela denominação do, como já foi citado anteriormente, né, do Queen's Country, em sua homenagem. Após o falecimento do marido, em 1685, Catarina viveu mais 9 anos na Inglaterra e retornou a Portugal, onde por 2 vezes ocupou a regência do reino na ausência de Pedro II. Faleceu em 1705 e foi sepultada no mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa. Atualmente, seus restos mortais estão no mausoléu da Real Igreja de São Vicente de Fora, nas vizinhanças do Castelo São Jorge das Ladeiras, do bairro boêmio de Alfamar. A morte, porém, não livrou dos tormentos que enfrentou em vida. A campanha contra sua estátua em Nova York foi uma das primeiras e mais bem-sucedidas manifestações de um movimento hoje chamado, né, abre aspas, politicamente correto, fecha aspas, que tem procurado reescrever a história de acordo com valores, comportamentos e parâmetros contemporâneos, sem levar em conta as nuances e circunstâncias do passado. Na mesma época, foi deflagrada a intensa campanha de demolição do museu, do monumento, na verdade, a São Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo. Nota do narrador. Eu estou com muito sono. Então isso vai acontecer. Vou continuar. Fim da nota do narrador. Na mesma época, foi deflagrada a intensa campanha pela remoção do monumento a Cristóvão Colombo, situado no
Cumulus Columbus, no Columbus Circle, no centro de Nova York. Nesse caso, os manifestantes acusavam o descobridor da América de ser responsável tanto pelo genocídio da população nativa do Novo Mundo, quanto pelo início da escravidão africana no Atlântico. Nesse caso, porém, as autoridades conseguiram resistir às pressões e a estátua de Colombo continua de pé até hoje, para deleite das legiões de turistas que a visitam todos os dias. Curiosamente, alguns anos após o bem-sucedido boicote ao movimento de Catarina de Bragança nos Estados Unidos, o furacão do politicamente correto acabaria chegando também a Portugal, onde hoje seus adeptos têm se empenhado em contestar monumentos e outras iniciativas que, no seu entender, celebram personalidades históricas relacionadas à escravidão. Um exemplo foi o protesto contra a inauguração, em 2017, de uma estátua do missionário jesuíta Antônio Vieira, em frente à Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Uma vez mais, os manifestantes alegavam que Vieira, mesmo se opondo ao cativeiro dos indígenas no Brasil, tinha sido defensor da escravidão africana. O monumento a Vieira continuou de pé, mas em outro episódio mais recente, um grupo de 100 historiadores, cientistas sociais, incluindo alguns brasileiros, publicou uma carta no Jornal Expresso condenando o uso da palavra, abre aspas, descobrimentos, fecha aspas, na dominação de um povo, né? Na denominação de um novo museu proposto pela administração de Lisboa. Eles alegavam, né, que a palavra, abre aspas, descobrimento, fecha aspas, seria uma palavra inadequada para descrever o que os portugueses fizeram entre os séculos XIV e XVI, cujo resultado foi a ocupação de territórios que já tinham dono, e a escravização ou o aniquilamento de seus habitantes. Assim sendo, mais correto seria usar expressões como, abre aspas, invasão, fecha aspas, conquista, ou até mesmo, para os militantes mais radicais, genocídio. Em um artigo publicado no jornal Observator, eu acho que é assim, enfim, o historiador Luiz Felipe Tomás discordou dos colegas, abre aspas. Os portugueses não inauguraram um paraíso na Terra, mas deram origem ao mundo moderno tal como temos, com seus defeitos e virtudes. Defeitos e virtudes essas inerentes a toda a construção humana, fecha aspas. Argumentou, né? Portanto, não haveria problema algum em batizar o Museu dos Descobrimentos como Museu dos Descobrimentos. O encolhimento de sua estátua e o exílio das margens do Tejo foram um preço que Catarina de Bragança pagou tardiamente pelas atitudes e pelo papel que desempenhou durante a sua vida. Engolfada pela polêmica, né? Catarina acabou submetida a um severo julgamento, seguido de uma duríssima sentença, que provavelmente teria surpreendido e revoltado seus contemporâneos de 4 séculos atrás. Sua história é também um testemunho de que, mesmo formalmente abolida em todo o mundo, né, ocidental, ao longo do século XX, ao longo do século XIX, a escravidão continua viva e o contrabando de um alto cobrando um alto custo pelo seu legado entre as gerações passadas, atuais e futuras. Destino bem diferente teve outra rainha,
contemporânea de Catarina de Bragança, cuja estátua se pode contemplar em Luanda, capital de Angola, como se verá no próximo capítulo.